Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Fosfoetanolamina. Palavrinha complicada, né? Mas se trata apenas do princípio ativo de um remédio que vem sendo produzido pela Universidade de São Paulo em São Carlos e que é indicado para diversas formas de câncer, mas que até hoje não recebeu o sinal verde da Anvisa para a sua fabricação e sua comercialização. Ainda assim, a deputada Leandre, do PV do Paraná, defende a liberação do produto diante de evidências de sua eficácia, segundo a deputada, que está aqui com a gente e que participa desta edição do Palavra Aberta. Deputada, o tema é muito controverso. A gente está acompanhando esse debate aí pela televisão, pelo rádio, pelos jornais, etc. A senhora diz que está convencida da necessidade dessa liberação. Por quê? Primeiro, por se tratar de um assunto que eu acredito que mereça todo o nosso empenho, porque é algo de relevante interesse público. Eu olho para ele e acredito que é um assunto de Estado. Ele tem que ser tratado como um assunto de Estado. Segundo, nós não estamos falando de crença, como muitos querem acreditar e como muitos querem fazer com que as pessoas acreditem que só se trata de crença. Eu acredito e tenho certeza absoluta que nós estamos falando de ciência. Nós estamos falando de cientistas brasileiros e não qualquer cientista, são cientistas renomados que publicam, inclusive, para fora do país, que nos colocam de frente com talvez uma descoberta que seja histórica para o nosso país. Agora, deputada, mesmo se tratando de cientistas, eles não estão submetidos a um protocolo, que até é internacional, para a liberação de determinado tipo de medicamento, como é o caso agora, quer dizer, é preciso se fazer uma série de testes, começa com testes em animais, depois você faz os exames de dosagem para fixar a dosagem certa, depois para evitar as interações medicamentosas, como a gente diz, o medicamento com outra substância pode dar um efeito que a gente não pretende e assim por diante. Não era o caso de cumprir o protocolo para então liberar o produto? Eu vou ter que responder com outra pergunta. 20 anos trabalhando em cima dessa substância. É um tempo também bastante interessante, né, para a gente se fazer um ponto de interrogação e pensar por que isso não prospera. Diante dessa informação, lá ainda no mês de agosto, eu fui a São Carlos, quando começaram a postar os primeiros vídeos, né, na rede, as pessoas começaram a me procurar para que eu tomasse conhecimento e pudesse ajudar quem estava tomando esse medicamento. Tudo isso veio à tona depois da prisão de uma pessoa no estado de Santa Catarina que supostamente vinha fabricando esse medicamento de forma clandestina e distribuindo para alguns pacientes. Eu fui até São Carlos, no Instituto de Química, né, da USP, e conversando com o diretor, a primeira coisa assim, que me chamou a atenção é ele dizer que era uma pesquisa independente. Que aconteceu durante 20 anos dentro da USP, mas era uma pesquisa independente. Que a USP nada tinha a ver com essa pesquisa. Até porque os próprios pesquisadores, quando registraram a patente, não colocaram o nome da USP como também parte da patente. E que eles haviam entrado, então, com um pedido judicial para que não atendessem mais, não fossem obrigados a fabricar esse medicamento e entregar para os pacientes que haviam entrado, então, com um mandado judicial para ter acesso a essa medicação. E eu até fiz várias perguntas para o diretor da USP, né? Até acredito, assim, que uma instituição como a USP deveria se orgulhar de ter nos seus quadros pesquisadores como o professor Gilberto. Mas eu saí dali, já com todos os argumentos que o diretor fez, e fui a Araraquara falar com o doutor Gilberto. Paulo, ele me tratou com uma dureza que tu não tem noção. Sabe, uma pessoa assim... O doutor Gilberto é o quê? É o professor que foi quem descobriu essa substância, quem pesquisou durante 20 anos essa substância. Não a dureza de uma pessoa ruim ou uma pessoa má, mas de uma pessoa assim que já está cansada de lutar
para que isso venha a acontecer e não teve respaldo. E ele pensou assim, de repente, mais uma pessoa que veio aqui. Ele achava que a senhora era mais uma para combater. Exatamente. E eu falei para ele assim, professor, eu venho de tão longe para tentar entender tudo isso, e isso tem mexido com as pessoas de tal maneira, e eu gostaria que o senhor só me respondesse uma pergunta, então. Se o senhor não acredita mais que hoje a instituição brasileira pode lhe ajudar, me responda só uma pergunta. O que o senhor pretende com isso? Porque muitas pessoas, se hoje a gente falar que fazer chá com pedal de bicicleta resolve o problema do câncer, elas vão fazer. Eu falei, eu vivi durante 20 anos com pessoas portadoras de câncer. E eu sei o que é o drama dessas pessoas. E a pressa que essas pessoas têm em continuar vivendo, né? Ele falou, olha, eu só quero uma coisa. Eu só quero poder fazer com que esse medicamento possa ser distribuído pelo SUS. Ele falou, eu já fui convidado por dezenas de instituições internacionais para que a gente possa fazer isso fora. E ele começou a me mostrar toda a documentação que ele tinha. Então, assim, ó... E por que ele não aceitou por uma instituição internacional, uma vez que aqui não tinha jeito? Mas justamente por causa disso, né? Veja, as cápsulas são produzidas a menos de 10 centavos o custo. E por que não dar para as pessoas a oportunidade de ter um tratamento de baixo custo? Principalmente hoje, para o próprio governo ter um baixo custo, porque infelizmente a doença, antes de mais nada, ela é um grande comércio, né? Então, eu vejo assim, ó, Paulo, nós hoje, claro, querer passar por cima de tudo que existe, eu também não concordo. Eu acho que a gente tem que pensar na segurança das pessoas. Mas nós temos que dar todo o crédito para os cientistas brasileiros. Porque eles são capazes, sim, de produzir ciência. Eles são capazes, sim, de desenvolver um composto. Por que não? Porque só o que vem de fora é bom. E daí só um dado que foi apresentado, inclusive aqui no Senado, por um dos pesquisadores, é que menos de 1% das pesquisas clínicas são realizadas aqui no Brasil. E há todo, assim, uma mística em cima da questão da liberação do medicamento, né? Eu acredito, assim, que hoje o nosso papel como parlamentar, né? Porque eu vejo que quem pode fazer alguma coisa é o executivo. O legislativo pode pressionar, pode, assim, pedir, pode fiscalizar, mas eu vejo assim que hoje nós temos que lutar para que as pesquisas sejam concluídas o mais rápido possível, porque eles já fizeram a parte pré-clínica. O Instituto Butantan é responsável por vários testes que ele me mostrou em animais. Inclusive, existiu um convênio através da USP e de um hospital chamado Amaral de Carvalho que iniciou as pesquisas. Isso muito antes de ser instituída a Anvisa. Muito antes de ser instituída a Anvisa. Só que a gente só vê um silêncio hoje de tudo isso. Agora, deputada, a senhora acredita, então, que o que estaria por trás disso aí seriam grandes laboratórios? Vamos falar bem claro. Não. Seriam grandes laboratórios interessados em que a pesquisa não avançasse, a fim de que eles pudessem continuar comercializando os seus produtos, e não esse que sairia por 10 centavos a dose, como a senhora está dizendo? Eu acho o seguinte, assim, na minha opinião, eu acho que a crítica, ela não pode ser destruidora, né? Nós estamos tendo uma oportunidade de conhecer melhor isso, porque é algo realmente impressionante, os resultados são surpreendentes. Se você tivesse a oportunidade de assistir tanto a apresentação que foi feita aqui no Senado, quanto a apresentação que foi feita pelos cientistas na Câmara, você vai perceber que é difícil você se portar com indiferença. Então, eu não conheço assim a questão farmacêutica, acredito que a saúde, com certeza, é um grande comércio, como eu havia falado antes, mas é até uma oportunidade que nós temos hoje de quebrar esse mito, de que nada aqui no Brasil vai para frente por interesse de terceiros. Até porque, Paulo, eu vejo que o câncer, ele não é uma doença seletiva, muito pelo contrário. Não, hoje posso ser eu, amanhã pode ser você. Eu vejo assim, nós temos que depositar todo o crédito que nós temos nos pesquisadores brasileiros. O governo tem que investir sim. Ninguém consegue me convencer que essa pesquisa custará milhões, até porque a parte mais difícil ela já foi feita. Nós já temos boa parte dela concluída. Agora, essa pesquisa, deputada, que a senhora se refere, ela foi feita segundo aquelas exigências que órgãos como a Anvisa e no mundo, as Anvisas, digamos, de outros países, também exigem, porque é preciso cumprir tudo isso. E eu insisto, porque tem aqueles problemas das superdosagens, tem os problemas de eventuais contraindicações e assim por diante. A gente sabe que cada substância
provocam um determinado tipo de reação no paciente, em quem utiliza. Eu não quero entrar na questão técnica, Nem até eu. porque eu não sou médica, eu sou engenheira, né? Mas, assim, eu não acredito que nenhum dos pesquisadores vieram aqui na nossa casa mentir. Ao contrário, eu acho que eles foram muito verdadeiros e falavam para pessoas leigas, mas falavam também para pessoas com grande conhecimento, que a gente tem aqui no quadro de deputados, que são pessoas da área, que são médicos, e eu tenho certeza absoluta que eles trouxeram, assim, algo surpreendente para eles. Então, assim, falaram sobre a dose letal, falaram sobre a toxicidade do produto, falaram sobre que a fosfoetanolamina não é algo novo, que ela já é utilizada há mais de 50 anos, né, sem ter tido nenhum tipo de comprometimento, né, na saúde das pessoas que usaram. Então, assim, o que eu percebo, Paulo, e a ação que nós precisamos fazer é que não haja má vontade por parte hoje, seja do Ministério da Saúde, seja por parte da Anvisa, em assumir isso como algo de interesse nacional. Não deixar que isso. O que a senhora defende, então, é que se acelerem as pesquisas a fim de que esse produto seja liberado logo? Veja, as opiniões sobre o uso ou não da substância, nesse momento, ela divide as opiniões até de especialistas. Agora, todo mundo é unânime que é muito burocrática a questão aqui no Brasil quando se fala em registrar um medicamento ou concluir uma pesquisa. Veja, não se consegue o interesse de hospitais a fornecer a sua infraestrutura para fazer esses testes. Isso é algo, assim, que a gente faz a gente refletir. E que tem que ter a interferência do governo nisso. Então, o governo tem estruturas para isso. A gente está buscando esse apoio do governo para que isso realmente possa ser feito a nível nacional. Pelo governo federal e não pela iniciativa privada. Bom, desde que eu me entendo por gente, que a gente sonha, inclusive era uma brincadeira que mais recentemente eu ouvi as pessoas falarem na Faculdade de Comunicação, onde dou aulas, que uma das grandes notícias que você gostaria de dar uma manchete era descoberta a cura do câncer. Tomara que estejamos perto. Tomara. Obrigado, Paulo. Deputada Leandre, do PV do Paraná, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aqui com a oportunidade. Volte sempre. Obrigado. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Assista novamente a esta edição do Palavra Aberta entrando no nosso site câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Um abraço, obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima.